Olá, queridos, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Estamos chegando para a nossa 7ª live do nosso Devocional da Graça. É muito bom poder estar aqui com você, compartilhando esses princípios, essas verdades de pilares que fortalecem a nossa fé e aumentam a nossa revelação acerca da graça, da fé e do reino de Deus. E para mim é um prazer poder estar aqui com você e poder servir você nesse tempo. E o meu pedido a você é que você nos ajude compartilhando, curtindo, comentando. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. Nosso canal está crescendo, graças a Deus, e também graças à sua participação. Então, a sua interação é muito importante. As 5 coisas que eu sempre falo para você: curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bom, hoje nós vamos para Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, é isso mesmo, né? Deixa eu conferir aqui que eu fiquei na dúvida agora. Ontem foi Efésios 3, Romanos capítulo 4, é isso mesmo. Romanos capítulo 4, quero ler a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Portanto, que diremos sobre o nosso pai humano Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se orgulhar, mas não diante de Deus. Entretanto, o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Ora, o salário daquele que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, ao que não trabalha, mas crê em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Assim também Davi fala da bem-aventurança do homem a quem Deus leva em conta a justiça independente de obras. Como são felizes as pessoas que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são cancelados. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais cobrará o preço do pecado. Essa imensa felicidade é destinada apenas aos que fizeram Essa imensa felicidade é destinada apenas aos que fizeram a circuncisão ou é também oferecida aos incircuncisos? Pois já afirmamos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Em que momento lhe foi creditada? Antes ou depois de ter sido circuncidado? De fato, não o foi depois, mas antes da circuncisão. Sendo assim, ele recebeu a marca da circuncisão como um selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos os que creem, ainda que não tenham sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a favor deles. O texto está falando sobre justificação. Amanhã nós vamos para Efésios 4, mas amanhã é domingo. Na segunda-feira nós vamos falar
do capítulo 5, que também continua falando sobre justificação. O que é justificação? Justificação é um termo jurídico que fala de inocentar um acusado ou um culpado. Mas quando a gente for falar no capítulo 5, eu explico mais sobre isso. O que eu quero te falar a respeito aqui é sobre o seguinte: justificação, ela fala sobre aprovação. Eu ser aprovado diante de Deus. Eu ser digno de estar diante de Deus. Eu ser digno de ser abençoado por Deus. Fala sobre isso. Justificação é sobre isso. Agora, Paulo vai usar aqui o exemplo de Abraão. E a pergunta é: Abraão, o pai dos judeus, aquele que começou a história dos judeus, de Israel, a partir dele veio a promessa, veio o descendente e começa toda a história. A pergunta que Paulo faz é: Abraão recebeu a promessa, Abraão foi chamado por Deus porque ele creu ou porque ele cumpriu as leis? Por que Paulo está fazendo essa menção? Para mostrar para nós que o projeto original de Deus não é nos relacionarmos com Ele mediante a lei, ou mediante nossas obras, méritos, ou qualquer outra coisa. O que Deus quer, o padrão de Deus, o parâmetro de Deus, é o nosso relacionamento com Ele por meio da fé. A lei, ela foi inserida a partir de Moisés, mas antes da lei ser instaurada, Abraão já tinha sido creditado diante de Deus como digno, como merecedor de uma promessa, de uma herança e de um propósito. E é justamente sobre isso que Paulo está falando. Paulo diz: olha, se Abraão foi achado graça diante de Deus, aos olhos de Deus, se Abraão foi escolhido por Deus, se Abraão recebeu essa promessa por causa de suas obras, por causa do que ele fez, por causa do que ele merecia, de fato ele tem motivos para se orgulhar. Mas não diante de Deus. Por quê? Porque tudo o que é sobre Deus, nós nunca teremos mérito, crédito ou obras o suficiente. Por quê? Porque o padrão de Deus é santidade elevadíssima. O padrão de Deus é muito alto, a qual o nosso pensamento não consegue alcançar, as nossas obras não conseguem corresponder e o nosso comportamento nem sequer chega aos pés do nível requerido por Deus. O que Paulo está tentando mostrar para nós é que Abraão foi considerado o pai dos judeus. Abraão é o pai dos judeus, não porque ele era melhor, porque ele tinha boas obras, ou porque ele cumpriu a lei. Ele foi considerado ele é o pai dos judeus. Ele recebeu a promessa de Deus porque ele creu. Ele creu e isso foi dado a ele, foi creditado a ele. Isso estabeleceu nele o selo de alguém aprovado por Deus. E da mesma forma, hoje, nós não somos aprovados por Deus por causa do nosso comportamento. Nós não somos aprovados por Deus hoje por causa de nossas cerimônias religiosas. Nós não somos aprovados diante de Deus por causa da nossa santidade. Por quê? Porque tudo isso é impossível para nós. É impossível termos bons comportamentos que cheguem ao padrão de Deus, uma santidade que chegue ao padrão de Deus. Nada do que fazemos, tudo para Deus é como trapo de imundícias. Por quê? Porque ele é elevadíssimo em seus níveis e em seu padrão. Então, como nós somos justificados? Como nós nos relacionamos com Deus? Como nós somos aceitos por Deus? Como somos herdeiros das bênçãos, das promessas, da palavra de Deus sobre a nossa vida? Pela fé. Enquanto tentarmos conquistar Deus pelos nossos bons comportamentos, enquanto tentarmos conquistar a Deus pelos sacrifícios, fazendo coisas para tentar merecer alguma coisa, tentando convencer a Deus com flagelos. Cara, tudo isso envergonha o nome do Senhor. Porque esse não é o tempo da lei.
Esse não é o tempo do flagelo. Esse não é tempo de tentar conquistar Deus. Esse é o tempo de crer. Esse é o tempo da fé. E é por isso que todas as manhãs eu estou aqui com você, compartilhando sobre isso, declarando isso sobre você, porque nós precisamos, como igreja, aumentar o nosso nível de fé e de revelação da graça. Olha que declaração forte que Paulo diz aqui no versículo 4. Ora, o salário daquele que trabalha não é considerado favor, mas como dívida. Se você quer fazer as coisas para Deus, para tentar forçar Deus, Deus não está te dando uma bênção. Deus está te pagando. Então, se você quer fazer sacrifícios para Deus te abençoar, não é bênção, você está comprando. Deus te deve. Se você quer ter bons comportamentos para ser aceito diante de Deus, não é favor, não é bênção, é dívida. E aprende uma coisa, irmão, nós nunca vamos fazer com que Deus fique nos devendo alguma coisa. Porque o lugar de dívida é nosso, não de Deus. Sabe, tem gente que faz sacrifício, sobe no monte, faz flagelos, campanhas e tantas outras coisas para tentar comprar Deus e colocar Deus num lugar de devedor. Não, eu estou jejuando e Deus tem que me abençoar. Eu estou fazendo a campanha e Deus tem que me responder. Deus me deve. Eu estou pagando o preço. Eu estou pagando o preço, irmão. Que preço? Que preço? O que nós estamos fazendo com o evangelho? Pagar preço? Deus está me devendo? É graça, irmão. É graça. Eu não oro o suficiente. Eu não jejuo o suficiente. Eu não medito na palavra o suficiente. Eu não sou íntimo de Deus o suficiente. Nada em mim é suficiente. Por isso que eu preciso da graça. Quem vive pagando o preço, irmão, está em busca do auto-reconhecimento de Deus, tentando fazer com que Deus seja um devedor dele, e se Deus não fizer, ele fica de bico, se Deus não fizer, ele começa a murmurar. A gente tem que parar com essa justiça própria. A gente tem que parar de difamar o evangelho. Isso não é evangelho. Deus nunca vai ficar devendo nada para mim, irmão, porque não tem preço para ser pago. O que eu preciso é aumentar o meu nível de fé. O que eu preciso é ter revelação da palavra. O que eu preciso é ter revelação da minha identidade em Cristo. Claro que existe um processo em todas as coisas, mas pagar o preço? Que pagar o preço, irmão? Aumente o seu nível de fé. Aumente o seu nível de revelação, aumente o seu nível de relacionamento com o Senhor, porque olha o que o texto diz: todavia, ao que não trabalha, mas crê em Deus, que justifica o ímpio, sua fé é creditada como justiça. Quando ele fala de não trabalhar aqui, claro que ele está falando de trabalho no sentido secular, nem de nada, não. O que ele está falando sobre trabalhar aqui é merecer. Deus abençoa quem não merece. Deus libera sobre aquele que entende, que é incapaz. Não foi isso que ele disse para Paulo? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Agora, se você fica vivendo uma vida de pagar preço, de tentar ser forte, de nunca ceder nada para Deus, amigo, você nunca vai viver a bênção, você vai viver cansado, você nunca vai acessar a graça, você vai viver com fardo, você vai viver cansado, debaixo de lei, de acusação, de condenação, sempre caçando erro, sempre caçando culpa, onde eu errei, o que eu estou fazendo de errado, por que Deus não fala comigo, por que Deus não me responde. Tudo isso é fruto de pessoas que vivem de justiça própria, acham que Deus devem alguma coisa porque eles estão pagando o preço. Nós somos chamados para viver pela graça
não pela lei. Eu não tenho preço para pagar. Eu tenho um relacionamento para ter. Eu não oro para pagar o preço. Eu oro para ter relacionamento com Deus. Eu não jejuo para pagar o preço. Eu jejuo para mover a vontade de Deus sobre a minha vida. Eu não leio a Bíblia para pagar o preço, como uma obrigação para que Deus me abençoe. Eu leio a palavra para receber revelação e sair dessa vida de religiosidade. Pagar o preço. Que preço, irmão? Que preço? Olha o que o texto diz. No final do texto ele diz o seguinte: sendo assim, ele recebeu a marca da circuncisão como um selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não era circuncidado. Quando ele fala de circuncisão, aqui ele está falando da lei, ok? Então ele foi abençoado antes da lei. Não foi por obras, não foi por obediência, foi por fé. Para que fosse pai de todos os que creem, ainda que não tenham sido circuncidados. Ou seja, creem, mesmo que não vivem pela lei. Padrão de Deus para nos abençoar não é a nossa obediência, não é a nossa santidade, não é nada disso. Não é o preço que nós pagamos. O padrão de Deus, a moeda de Deus, é a fé. Quanto mais eu creio, mais eu cresço. Quanto mais eu creio, mais dependente eu sou. Quanto mais dependente, mais graça. Quanto mais graça, mais herança. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Ô, irmão, se Deus fosse tratar a gente pelo aquilo que a gente merece, se Deus fosse tratar a gente pelo nosso nível de obediência, é pela fé. Fé no quê? Na pessoa e na obra de Jesus. Ele obedeceu, eu creio. Ele cumpriu, eu creio. Ele faz, eu creio. Ele é o merecedor, eu creio. Ele é digno, eu creio. Ele conquistou, eu creio. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu creio. E porque creio, recebo. E porque recebo, desfruto. Isso é evangelho. Vamos orar? Consegue ter revelação dessa palavra? Consegue compreender isso ou não? Vamos orar. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa manhã. Obrigado pela tua graça. Obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O teu favor está sobre nós, Pai. E nós precisamos nos atentar a esse favor. Precisamos abrir mão de nossa justiça própria. Precisamos abrir mão do nosso orgulho, da nossa religiosidade, dessa mentalidade que nos faz acreditar que o Senhor nos deve alguma coisa ou que nós vamos fazer algo capaz de obrigar o Senhor a nos abençoar. Não somos abençoados porque merecemos. Não somos abençoados porque fazemos. Nós somos justificados, aceitos, abençoados porque cremos.
Pai, que essa revelação, que essa verdade seja estabelecida no nosso coração, na nossa mente. Tira-nos, Senhor, desse nível raso de legalismo, de religiosidade, de aparência. Uma vida de fardo, de canseira, de desânimo. Tira-nos, Pai, desse lugar. Leva-nos a um lugar de desfrute. Leva-nos a um lugar de receber, de crer e de confiar no Senhor. Não há mérito em nós. Não há obediência suficiente em nós. Não há obras suficientes em nós. E mesmo que falte tudo isso, e é bom que falte, que a nossa fé seja fortalecida, Senhor. Que possamos crescer na fé, ao ponto de, mesmo sem merecer, sem fazer, mesmo sem não ter o suficiente, sermos agraciados pelo Senhor. Porque esse é o desejo do teu coração, liberar graça sobre nós. Porque não é sobre o que nós fazemos, mas é sobre o preço que Cristo pagou. Ele pagou o preço pela nossa justificação. Ele pagou o preço pela nossa redenção, pela nossa restauração. A nós basta e resta o crer, o confiar, o permanecer. E é isso que nós temos buscado nesses dias, Pai. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Leva-nos à revelação plena de Tua graça, Pai. Eu oro por isso, declaro um dia abençoado sobre a vida dos Teus filhos, Pai. Pela graça, pela fé, pelo nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? E crê que hoje será um dia de favor, que esse final de semana será um final de semana de favor sobre a sua vida? Eu creio. Amém? Vambora! Amanhã nós estamos de volta a partir das 6h15, pelo horário de Brasília, às 5h15, pelo nosso horário local. Que o Senhor te abençoe e que você possa crescer cada vez mais na revelação da graça do Senhor. Descanse, desfrute, creia que o Senhor vai liberar tudo aquilo que está no seu coração, tudo aquilo que você precisa. O Senhor quer te dar, mas não porque você merece, não porque você pagou o preço, mas porque você crê. Aumente o seu nível. Deus te abençoe, excelente dia e até amanhã. Paz.